Esse é o Big Shot Pod. Bom dia, boa tarde, boa noite, Big Shooters, Big Shooters. Tudo bem com vocês? MM aqui. Hoje, com a participação anual, né? Porque já faz mais de um ano que temos esse programa, de Guilherme Pinheiro. Olá, bom dia, boa tarde. E Vavo Mantovani. Olá, amigos, tudo bem? Como foram de Martin Luther King Day? Pois é, eu tenho um sonho. E vocês, têm também? Temos. Eu senti a Tica gravando terça de manhã e todo mundo fica com uma voz de sono, né? Principalmente os que têm filhos. Que acordou às 5 da manhã. Então... 6. Às 6 hoje, viu? 10 para 6 aqui, 6 venci. Perdi no caso, né? Perdi no caso, né? 6 e 5, exatamente. Foi a hora que eu olhei pro celular. 6 e 5. Então é isso. São atletas da paternidade aí com a gente hoje. Como sempre, se você tá gostando do programa, mande aquela mensagem pra gente aí. Se você tá vendo no YouTube, nos comentários, no nosso Twitter ou Instagram, @BigShotPod, nas nossas arrobas pessoais que a gente fala no fim do programa ou na descrição. Se você tá no iTunes, onde dá pra dar estrelinha, dá aquelas 5 estrelinhas, indica pros amigos, já estamos no meio da temporada, já tá chegando no All Stars, Finals, tudo aquilo que a gente gosta. Então indica pros amigos aí pra gente ter muito o que conversar e eles também. E sem muito mais delongas, vamos para os destaques iniciais. Vavo, começa aí. Vamos, para consolidar o Big Shot Pod como o podcast de basquete que mais fala sobre a África, e nós temos essa tradição aqui no Big Shot Pod. Está consolidado já. Já está consolidado, mas eu quero abrir vantagem na liderança, entendeu? Saíram as 7 arenas da Basketball Africa League, né? Que é a liga de basquete que é vinculada à NBA, que vai ter a primeira temporada agora em 2020. Já foram feitos todos os qualifiings, né? Já foram decididos os 12 times. E saiu hoje ou ontem, as 7 arenas da liga, que vai começar agora em março. Então eu vou falar aqui rapidamente quais são, inclusive arenas muito bonitas aqui, porque o post que eu tô lendo estão todos com fotos. Uma delas vai ser em Cairo, no Egito, e é um ginásio enorme que, olhando a foto, parece um Maracanãzinho, de tão grande que é. Tem capacidade de 20 mil pessoas. Tem a arena, vou falar o nome, Saleh Moulay Abdallah, em Rabat, capital do Marrocos. Aí já é uma arena menorzinha para 10 mil pessoas. A arena de Luanda, em Angola, que se chama Pavilhão Multiusos do Quilamba. Cabem 11.500 pessoas. Tem a arena de Dakar, no Senegal, 15 mil pessoas. A Arena Nacional de Lagos, na Nigéria. Tem a Mohamed Mzali Sports Hall, na Tunísia, em Monastir, na Tunísia. E a Arena de Kigali, em Ruanda, que é onde vai ter que é uma arena super bonita que foi inaugurada no ano passado e que vai ser onde vai ser disputado o Final Four. Esses 12 times vão chegar no Final Four, que ainda não foram divulgadas as datas do Final Four. Mas enfim, o podcast que mais acompanha a África, que é o Big Shot Pod, nós, ao longo da temporada africana de basquete, nós vamos estar sempre com atualizações. E para que time vocês torcem aí na Liga Africana? Olha, você me pegou desprevenido, eu vou precisar pensar e volto. Não, mas é só por isso que eu falei, só para pegar vocês desprevenidos. Eu volto com essa resposta semana que vem. Poderia dizer que a gente torce para o Ferroviário de Maputo, em homenagem ao nosso assinante do Big Shot Pod, o Hugo, que é de Moçambique. Ferroviário de Maputo está entre os 12 que vão disputar Já essa liga. Meu time, então. Eu acho que eu torço pela liga como um todo, viu? Só pra ver qual é que é, eu sou desses. Isentão, em cima do muro, eu votei em uma moeda. Nossa. E seu destaque aí, Gui? Eu tenho várias coisinhas para falar. Ontem tivemos um jogo catastrófico do Lakers contra o Boston Celtics em Boston. Foi a pior derrota do Lakers pro Boston na temporada regular nos últimos 50 anos. Acho que foram 32 pontos de vantagem. Enfim, só um número aí. É o tipo de estatística que geralmente é o Vavo que vem com elas, né? Mas como eu vi o jogo ontem, foi um desastre.
Eu tenho uma logo mais que é relacionada a esse assunto. Quando eu acabar, eu falo. E aí, então é isso. A outra coisa é uma notícia. Tudo bem que é a segunda semana que eu trago uma notícia triste, né? Eu trouxe antes, há umas 2 semanas atrás, o falecimento do David Stern, o acidente do Chandler Parsons, né? Um jogador do Atlanta Hawks, ele teve um acidente de carro, se machucou bastante. Parece que teve uma lesão cerebral, algumas lesões no corpo, e que a carreira dele corre sério risco de acabar. Ele tem só 31 anos. Tudo bem que ele teve vários problemas de lesão ao longo da carreira, né? Mas fica a nota triste, né? Uma pena quando isso acontece. Ele não era a pessoa que estava dirigindo o carro, e parece que foi um motorista alcoolizado no outro carro que bateu no carro dele. De qualquer forma, fica essa nota triste aí, né? Uma pena que isso tenha acontecido. E ontem eu tinha, além dessa estatística do Lakers e do Boston, eu tinha visto alguma outra estatística que eu esqueci, mas de qualquer maneira o Vavo tem uma outra estatística, então eu passo a bola de volta para ele e vai lá, Vavo, manda bala. Pela primeira vez, incluindo temporada regular, playoffs e All-Star Game, pela primeira vez, Kemba Walker derrotou LeBron James em uma partida. Era isso, exatamente, era isso. Porque você falou isso há um tempo atrás, né? Sim. Então, primeira vez, em 29 tentativas, foi a primeira vitória de Kemba Walker em cima de LeBron James. Sim, se incluirmos o All-Star Game do ano passado, que eles jogaram por times diferentes, 30 tentativas. Exatamente. 4 delas foram de playoffs, porque teve uma série entre Miami Heat e Charlotte Bobcats na época, que o Heat obviamente varreu 4-0, e as outras 25, então, de temporada regular, pela primeira vez Kemba Walker venceu com autoridade. Eu não sei se será que ele sabe dessa estatística? Acho Lógico que sabe, né? Saiu em tudo. Saiu na imprensa americana, é óbvio que eles... Cara, a imprensa americana adora inventar estatísticas, tipo, pra mostrar que alguma coisa é muito fora da curva, né? Tipo, é a primeira vez numa noite de outono que o cara de meias brancas faz 7 cestas de 3 pontos. Tipo, eles conseguem inventar estatísticas cada vez mais específicas pra falar que só ele fez aquilo. Se lembra de uma que publicaram uma vez que virou uma piada? Eu até já procurei aqui no Google. A transmissão, o Thaddeus Young jogava no Indiana Pacers, e aí a transmissão publicou assim: jogadores com 800 jogos, com médias de pelo menos 13,5 pontos, 5,9 rebotes, 1,4 roubos de bola, 49% de field goals e 30% de 3 pontos. Porque se pegar todas essas estatísticas, vira um grupo de Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, LeBron James e Thaddeus Young. Mas esse mesmo, assim, eles fazem isso para colocar um jogador X num lugar específico. Uma outra que eu vi essa semana agora, que passou, tem um jornalista que ele cobre o Utah Jazz, que ele publicou assim que o Rudy Gobert tinha feito um triple-double. Daí ele eu não lembro agora exatamente o número de pontos, mas ele fez X pontos, X rebotes, e aí deu um duplo-duplo. E o terceiro item que o cara considerou um triple-double é que foram 10 assistências, não assistências, foram 10 screens, 10 corta-luz que saíram cesta. Como se isso fosse uma assistência, screen, entendeu? Assist. Tipo, assist Sim. Screen, tipo... E, cara, isso não é um triple-double, tá ligado? Mas o cara, que é o jornalista que cobre o Utah Jazz, falou que era, sabe? Tipo... Os caras Sim. adoram inventar essas coisas. E hoje, eu tenho um destaque cultural, que é o grande cantor Odair José de Araújo, que nasceu em Morrinhos, em Goiás, em 16 de agosto de 48... É um cantor que eu gosto muito, conhecido como o Bob Dylan da Central do Brasil, acredita? Ele fez muito sucesso nos anos 70, fez alguns grandes hits, como Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, que é uma das grandes músicas sobre amor a profissionais do sexo que existe nesse mundão aí afora. E uma que é quase um proto-mindfulness, que é A Noite Mais Linda do Mundo, onde na música diz: a felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Eu me pego muito pensando nessa canção, então vim aqui dividir com você, porque Odair José é um cara que merece ser reconhecido, não só conhecido, mas reconhecido pela sua obra, seu caráter, sua técnica musical. E também um grande corte de cabelo, né? Sempre.
Grande corte de cabelo sempre. É o famoso corte Dora Aventureira, né? Exatamente. E eu gosto de pessoas que têm 2 primeiros nomes. Tipo, Paul George, Chris Paul, Odair José. Odair José, viu? Deixa aí. LeBron Você James. já conheceu o Odair José, Vava, na festa da música ou coisa assim? Não. Nunca tive essa oportunidade. Já deixo aí a todos, quando eu ficar famoso e vai ter trivias a meu respeito, meu nome é Guilherme Augusto, pra quem não sabe. É verdade, Guilherme Augusto. Grande Guilherme Augusto. Então vamos aqui para nossa pauta do dia. Mas antes da pauta, vamos dar um alô, né, para os nossos Big Shot Pod All-Stars, nosso Big Shooters All-Stars aí, quem tá aí assinando o nosso plano de assinatura, eu ainda não sei como chamar, mas estão nos apoiando. Então, grande abraço aí para vocês, a gente fala com vocês direto aí no nosso grupo de Telegram, e tá valendo muito a pena assinar, porque as conversas estão boas, logo mais o Gui chega com o Big Shot Drops, e mais coisas incríveis que estamos fazendo aí. Né, Guilherme? É isso aí. Logo mais, eu tive problemas de tempo, porque graças a Deus o ano começou quente para Ampere, e eu quero produzir pelo menos 3 ou 4 episódios de uma vez só, entendeu? Porque se eu fizer um só, o Big Shot Drops eu quero que seja coisas mais frias, pra gente poder abordar coisas não só do dia a dia da NBA, mas assuntos curiosos de outras temporadas e tal. Então eu quero escrever 3 ou 4 roteiros e gravar tudo de uma vez só, e a gente vai soltando um por semana. Então, mas vai rolar, eu só tô terminando de escrever os roteiros. Então, é isso. Vai rolar, parafraseando grande Tris. Então, vamos lá. A gente já tá oficialmente na segunda metade da temporada, vocês acreditam? Parece que foi ontem, né? Nessa temporada nós falamos dos prêmios individuais antes do início da temporada, mas nesse episódio de hoje a gente vai fazer a votação do fim de ano. Então, todos os prêmios ali do fim de ano. Então, pra lembrar, a gente vai com MVP, Hook of the Year, tudo isso aí. E acho que os meninos vão tocar isso aí, porque aí eu não atrapalho. Então, meninos, brilhem. Você nunca atrapalha, Marcelo. Meu Deus, não fala assim que eu derreto. Na verdade, só pra... Atrapalha assim, às vezes. Só pra deixar claro, ano passado a gente fez essa votação várias vezes e acabou ficando um pouco repetitivo, mas aí era a nossa temporada de Rookie também, como podcaster, e a gente vai tentando melhorar, né? Então, a gente fez as nossas previsões no começo da temporada, né? Agora no meio da temporada a gente vai falar, e aí no final do ano a gente dá os nossos votos finais e tal, mas a gente vai fazer um retrato, obviamente que ainda tem metade da temporada para rolar, então muita coisa pode mudar, mas a gente vai fazer um retrato de como estão essas corridas de premiação, né? A gente vai começar com 2 que a gente já falou várias vezes ao longo da temporada aqui, que é o prêmio de MVP e Rookie of the Year. A gente já tratou algumas vezes disso, então vocês já sabem mais ou menos as nossas opiniões, mas a gente vai passar apenas para constar, porque é um episódio sobre isso, então a gente não podia deixar de falar. Então, Vavo, vamos voltar a retomar rapidamente a nossa discussão de MVP. Acredito que da última vez que a gente discutiu isso não tenha mudado muito a sua opinião, então fica à vontade aí. Eu acho que fala quem você considera, acho que nem precisa se alongar muito, e aí o seu voto. Tá, eu levei em consideração, levando em consideração o fato que vitórias são importantes para o prêmio de MVP. Vou mudar a ordem. Primeiro eu queria falar que eu estou descartando o franchise player do meu time, James Harden, mais como uma punição, mas não nem uma punição a ele, uma pequena punição à torcida do Houston Rockets, porque eu, por ser um torcedor, eu acompanho bastante. A galera tá se prendendo muito a essa história do Harden MVP. A galera guarda uma mágoa dos anos que ele não ganhou. Porque ele deveria ter ganho em 2015. Porque ele deveria ter ganho em 2017 do Westbrook, em 19 do Giannis, 15 do Curry. Enfim, a galera tem que se desprender disso. Esquece, isso já passou. MVP não importa mais, o objetivo é outro, já ganhou um MVP. Desiste desse MVP, para de ficar tentando justificar que, não, mas o Harden deveria estar na frente do MVP ladder, como assim ele está atrás do Doncic, como assim ele está atrás do Jimmy Butler? Esquece disso, isso não é importante. Se preocupa em vencer jogos.
MVP não importa, isso, na hora de ser campeão não importa quem foi o MVP, e a torcida fica com essa mágoa, fica, ai, como que os jornalistas americanos colocam o Jimmy Butler na frente do James Harden? Esquece, tô descartando o Harden para MVP. Mas falando em torcida, eu tenho visto a torcida do Rockets especificamente, eu tenho visto muitas críticas ao Mike D'Antoni ultimamente, né? Principalmente nessa última semana aí que o Rockets perdeu alguns jogos e tal, muitas críticas ao Mike D'Antoni, né? Então, a principal crítica que fazem, primeiro é que o Rockets tem um sistema de jogo previsível pra caramba, mas que até certo ponto funciona, mas o que a galera mais tem reclamado, que é uma coisa mais pontual, é que ele não tem pedido tempo nos runs, né, nas corridas de pontos dos adversários. Acho que no jogo de Oklahoma agora, ontem, no Martin Luther King Day, o Rockets chegou a abrir 17 pontos de vantagem, estava tipo 83 a 65, sei lá quando é que tava. E aí, uma hora, o OKC deu uma corrida de pontos e o Mike D'Antoni não parou o jogo. E aí ele voltou pro jogo e acabou vencendo, acabaram virando e vencendo no final. Essa talvez seja a principal crítica. Confesso que eu não assisti o jogo de ontem contra o OKC porque eu não estava disponível, mas eu acompanhando os perfis do Rockets, é isso que a galera tem mais reclamado dele. Mas voltando, então eu tô descartando o Harden da jogada, tá? Esquece que o Harden pode ser MVP, senão a galera vai ficar batendo nessa tecla sempre. Os 3 que eu selecionei foram Giannis, o LeBron, pela qualidade deles e porque são os times de melhor campanha, e isso, querendo ou não, influencia bastante no prêmio, e também o Doncic, porque é um time que está overachieving, né? Ele está acima do que as pessoas esperavam e ele está tendo uma campanha individual muito boa. Meu escolhido nesse momento é o Giannis, porque não só é o time de melhor campanha, que está num ritmo para 70 vitórias nessa temporada, Milwaukee, pode se tornar o terceiro time a conseguir 70 vitórias numa temporada, mas também porque ele é o líder em praticamente todas as estatísticas individuais avançadas. Uma que ele não lidera são os win shares, que é o Harden, mas se tu pegar o win shares por 48, ele lidera também, porque ele joga bem menos minutos, né? O Milwaukee tem liderado muitos jogos com vantagem, ele acaba ficando no banco, jogando menos minutos e inflando menos os números. Então, por essas e outras, pra mim, ele tá bem encaminhado para esse prêmio na temporada, não acredito que muita coisa vai mudar até o final. Eu acho que o prêmio de MVP realmente, eu até 2 semanas atrás, quando a gente falou isso no episódio com o Yuri, na nossa volta das férias, eu tinha até deixado um pouco mais de espaço para outros jogadores e tal, mas eu acho que de lá para cá, essas 2 últimas semanas consolidaram ainda mais a distância que o Giannis abriu para os outros candidatos. Eu acho que o Luka Doncic foi muito no começo da temporada, que o Dallas estava num ritmo muito, muito acima do que se esperava. Obviamente que o Dallas ainda tá bem, o Dallas tá em quinto no Oeste, com 27 vitórias e 15 derrotas, mas eu acho que a discussão do Doncic pro prêmio de MVP esfriou bastante. Então não vejo mais o Doncic tão provável. Eu acho que realmente seria o candidato o atleta que poderia superar isso é o LeBron James, mas para isso o Lakers vai ter que ter uma campanha melhor do que a do Milwaukee Bucks, o que eu não vejo acontecendo, e aí tem a questão do Anthony Davis, que acaba tirando um pouco de votos do LeBron James. Então eu acho que realmente, está muito claro que, a não ser que algo mude drasticamente, o Giannis deve ganhar o segundo prêmio de MVP dele, né? E Rookie of the Year, Vavo, que a gente também já falou bastante aqui. A gente falou um pouco semana passada, porque a gente falou do Memphis, que tem o Ja Morant. Como é que você vê? Ja Morant, pra mim, é o Rookie of the Year até esse momento. Acho muito difícil alguma pessoa escolher outro jogador até esse momento. O que eu vejo que poderia acontecer? O Zion Williamson deve começar a jogar hoje, na quarta-feira, que o programa está sendo publicado. Foi anunciado que ele deve voltar ao elenco dos Pelicans. Se o Zion meter aí até o final da temporada 23 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e levar os Pelicans até os playoffs, inclusive ultrapassando o próprio Memphis do Ja Morant, talvez seja alguma hipótese do Ja Morant ser ultrapassado nessa corrida para rookie. Mas se isso não acontecer, e eu acredito que não vai acontecer, então acho que o prêmio está bem consolidado nas mãos dele. Quem está próximo dele? Kendrick Nunn, que é um cara é uma surpresa, que é um cara que não foi draftado, que está sendo titular do Miami, jogando bem, 16 pontos por jogo. RJ Barrett nos Knicks, mas nenhum deles acho que tem potencial para encostar no Ja Morant. O Eric Paschall começou muito bem no início, mas quando voltaram os jogadores ele já voltou a um papel secundário. O Rui Hashimura se machucou, não jogou os últimos, sei lá, pelo menos
15 jogos ele não jogou. O Michael Porter Jr. começou agora, tá tendo um espaço maior, tá sendo destaque de alguns jogos do Nuggets, mas eu acredito que a única chance de alguém encostar no Ja Morant é o Zion Williamson chegar atropelando tudo. E não vejo chances muito grandes disso acontecer, mas enfim, é uma possibilidade. Eu acho, a essa altura do campeonato, de verdade, como já passou metade da temporada, o Ja Morant tem tido uma performance tão sensacional, tão absurda. Contra o Rockets, imagino que você tenha visto o jogo, ele jogou um absurdo, né? E jogou batendo de frente com o James Harden, falando, né? Tipo, ele mostra muita personalidade, né? Eu acho que é muito difícil, de novo, só uma lesão, algo do tipo, ou algo muito sensacional que o Zion faça, o que também... Porque agora a questão é que não basta mais o Zion ser sensacional apenas, né? O Ja Morant tem que parar de ser sensacional. Porque eu acho que é isso, assim, querendo ou não, o Zion vai terminar a temporada aí com, sei lá, no melhor dos casos, 40 jogos na temporada regular, e o Ja Morant vai ter lá seus 70 e poucos, né? Não sei exatamente quantos jogos ele já perdeu nessa temporada, mas ele joga toda noite. Eu imagino que isso não vá mudar tão cedo. Então eu acho muito difícil. O segundo colocado hoje seria justamente o Kendrick Nunn, que né, o segundo... é um atleta mais velho, já tinha passado por D-League, etc. Então, assim, acho muito difícil o Ja Morant perder esse prêmio. Um outro cara, tem esses que você citou, o R.J. Barrett, você citou o R.J. Barrett, citou mais um, né, Vavo? O Kendrick Nunn, o Hashimura, o Eric Pascal. Michael Porter. Todos esses, Michael Porter, que tá indo bem, mas assim, todos esses atletas tiveram alguns momentos. E um outro atleta que eu queria trazer aqui, porque não é a pergunta do Primeira Fila dessa semana, mas foi uma pergunta que o Vitor Bretas, nosso assinante, mandou, que é sobre o Darius Garland, né? Ele tá com uma sequência de 13 jogos com mais de 10 pontos, os números dele estão começando a melhorar, e de fato ele tem dado sinais de que ele pode se tornar uma peça importante para o futuro do Cleveland, mais até do que o Colin Sexton. Eu vejo o Sexton um jogador muito unidimensional. É um bom pontuador, mas eu ainda acho que ele deixa a desejar nos outros aspectos do jogo. Então, se eu tivesse que escolher do que eu vi pouco do Garland, eu vi coisa de 3 ou 4 jogos do Cavs na temporada inteira, sendo que uns 2 era ainda bem no comecinho, quando o Garland estava bem abaixo. Então, eu acho cedo, mas me parece que se eu tivesse que escolher, e o Cavs não precisa escolher, eu só tô dando uma opinião. Se o Cavs precisasse escolher, eu acho que o Garland seria essa peça principal. O que você acha, Vavo? Cavs que perdeu de 20 pontos para os Knicks em casa ontem, né? Knicks é uma potência. Depois da demissão do técnico, vem forte. Não, confesso que eu não tenho uma amostra muito boa, não tenho uma amostra suficiente do Cleveland Cavaliers nessa temporada, então qualquer opinião que eu desse seria mais baseada em ou highlights ou opinião dos outros do que em jogos em si que eu acabei assistindo do time. Olha, periga eu não teria assistido nenhum, ou nada mais do que tipo um quarto isolado. Assim. Mas assim, não depõe contra você se você não quis assistir o Cavs nessa temporada, porque realmente é uma temporada, mais uma de reconstrução aí pro Cavs, né? Mas vamos mover aqui então para os prêmios que a gente ainda não tinha falado nada. Eu já começo com um que a gente discutiu praticamente só no começo da temporada mesmo, né? Que é Coach of the Year. Temos alguns candidatos bastante interessantes aí, né, Vavo? Como é que tá essa votação sua? Para Coach of the Year, normalmente quem é candidato é os técnicos de campanha muito boa, que foi, por exemplo, o caso do Budenholzer no ano passado, ganhou pelos Bucks, o Mike D'Antoni tinha ganhado antes pelo Rockets, que são os técnicos de campanha muito boa, ou os técnicos overachievers, mais uma vez usei essa palavra, que é os caras que chegam além do que a gente esperava deles. Eu escolhi 3 dessa segunda categoria, principalmente porque os técnicos de Bucks e Lakers já estavam fazendo campanhas, entre aspas, esperadas. Talvez o Lakers não tanto na frente, assim, do segundo colocado, mas era um time que era esperado que disputasse a primeira colocação. Então eu coloquei 3 técnicos que estão... Pensei em 3 técnicos que estão acima do que se esperava deles. Um deles é o Eric Spoelstra, do Miami Heat, o Nick Nurse, do Toronto, e o Billy Donovan, do Oklahoma City. Eu acabei escolhendo o Spoelstra, porque
o Miami é um time que tá bem acima do que a gente esperava. O Gui até eu lembro que fez uma previsão um pouco melhor pro Miami, tipo, quarto ou quinto lugar, enfim, eu botei tipo sétimo, oitavo. Miami, nesse instante que a gente grava, está na segunda colocação. Ele está, sim, 8 jogos atrás do Milwaukee, mas o Milwaukee esquece, ele vai ser o primeiro colocado, então a briga do Miami é para ficar com a segunda colocação. E se conseguir consolidar essa segunda colocação, hoje ele tá um jogo na frente do Toronto, vai ser eu acho que o prêmio é do Erik Spoelstra, porque ele conseguir reformular o time com peças, já falamos do Kendrick Nunn, o rookie, o Tyler Herro, que se fala Hero e não Hero, eu acabei descobrindo, o Tyler Herro, que é um rookie que chega a ser uma surpresa, Goran Dragic no banco, Bam Adebayo assumindo um papel principal do time junto com o Jimmy Butler, depois parou de dividir minutos com o Whiteside, enfim, ele reformou todo o time e o time tá indo muito bem. Então, eu acho que desses 3 que eu falei, o Nick Nurse é uma surpresa, porque todo mundo esperava que o Toronto fosse cair, exceto eu, tenho gravações dizendo que eu falava que ele não ia cair, mas enfim, o Nick Nurse o Toronto tá com 29-14, tá em terceiro nesse momento, um jogo atrás do Miami, que nem eu falei, e estou citando o Billy Donovan também, porque era um time que a galera esperava 12º, 13º lugar para o OKC, eles estão nesse momento tá com 25-19, acho que tá em sétimo, né? Um pouquinho atrás do Rockets. Diga. Não muito atrás desculpa, ele tá 9 jogos e meio atrás do Lakers, mas não tão atrás do Clippers, Denver e Utah, que são os times que estão empatados na segunda colocação. O que o Val falou é absolutamente verdadeiro, quer dizer, esses prêmios geralmente eles vão para os jogadores para os técnicos que têm melhores recordes durante a temporada regular, né? Dito isso, a minha lista, assim, eu acho que o Spoelstra tá nessa conversa, o Nick Nurse tá nessa conversa, o próprio Brad Stevens tá nessa conversa, o Boston, apesar de agora estar em quarto, e teve uma sequência ruim, teve um começo de temporada muito bom, Frank Vogel está nessa conversa, porque o Frank Vogel, a gente não pode esquecer, ele era a terceira opção do Lakers, e até outro dia, ninguém botava o Lakers, ninguém esperava que o Lakers fosse ter esse começo de temporada. O Lakers está agora 4 jogos na frente do segundo colocado no Oeste. Todo mundo colocou, e falou-se de Denver, falou-se de Utah, falou-se do Clippers, que era o favoritaço da temporada de todo mundo e tal. Então, assim, o que o Frank Vogel tem feito na temporada regular coloca ele como um dos principais candidatos, na minha opinião. Os outros técnicos, sendo bem honesto, de toda a Conferência Oeste, eu acho que apenas 3 técnicos merecem ter o nome discutido nessa disputa. Um é o Frank Vogel, o outro é o Billy Donovan, que o Vavo falou, e o terceiro é um que, apesar do time dele ter um recorde negativo, ele deve ser considerado, porque afinal desenvolver jogadores jovens também é um trabalho do técnico, e quem faz isso muito bem merece ser reconhecido por isso, que é o Taylor Jenkins, técnico do Memphis, né? Absolutamente ninguém esperava que o Memphis estaria na 23ª, na 8ª posição, ele tá com 23 derrotas, eu tô olhando o recorde aqui, ninguém esperava que o Memphis estivesse brigando pela última vaga dos playoffs no Oeste. Uma das coisas que se falou muito na off-season é que um dos principais ativos do Boston para uma eventual troca seria justamente essa escolha de draft que é protegida, aliás, ela é protegida nas 4 primeiras posições, acho. Todo mundo esperava que a escolha do Memphis fosse muito alta, e a essa altura do campeonato me parece que essa escolha vai estar lá no meio para baixo até, né? Tipo, de 15º até 20º, né? Acho que vai estar por ali, o que já se torna uma escolha num draft que já não é muito carregado de talento no topo, quer dizer, tem jogadores bons, mas você não tem aqueles jogadores que dizem que vão dar certo com certeza, né? Então, eu acho que o Taylor Jenkins, os meus 3 principais candidatos nessa disputa hoje seriam justamente o Spoelstra, que é o voto do Vavo, que o Miami surpreendeu muito. Acho que todo mundo esperava o Miami brigando na parte de baixo dos playoffs do Oeste, não em segundo como está agora. O Frank Vogel, e o meu terceiro
candidato seria o Taylor Jenkins, embora eu saiba que dificilmente vão dar um prêmio para um técnico com menos de 50% de aproveitamento. Dito isso, me chamem de clubista, mas o meu voto é do Frank Vogel, porque Clubista safado. eu realmente acredito que ele está fazendo um trabalho. Saiu uma matéria semana passada do Kevin Arnovitz sobre como o Frank Vogel conquistou todo mundo em Los Angeles. Ele foi a terceira opção, como todo mundo lembra. Trouxeram o Jason Kidd, que falaram que tá lá esperando para derrubar ele, para assumir o Lakers. Ele tem um vestiário. O LeBron James é um cara. E aí tá o histórico de 16 anos, esse é o 17º ano do LeBron James na liga, muito difícil de lidar, né? Ele é um cara que derrubou técnicos basicamente em todos os times que ele passou, inclusive no Lakers. Então, eu acho que o trabalho do Frank Vogel, por estar com essa folga no topo da Conferência Oeste, eu acho que é algo louvável, e aí o meu voto nesse caso seria justamente pro Frank Vogel. O Lakers, tinha muita gente que mesmo com o Anthony Davis falava que o Lakers ia brigar por quarto lugar no Oeste, né? Obviamente que a temporada não acabou, mas hoje o meu voto seria do Frank Vogel. E aí, movendo a nossa pauta aqui, deixa eu só fazer uma observação, claro. aqui. É uma correção, na verdade. Quando eu falei antes que o Budenholzer e o Mike D'Antoni tinham ganhado com as melhores campanhas, eu me confundi. O Mike D'Antoni ganhou em 16-17, quando o Rockets não teve a melhor campanha, mas foi aquele ano que o Rockets, todo mundo achava que ia ficar fora dos playoffs, quando saiu o Dwight Howard, e o time ficou em terceiro no Oeste. O ano que contratou o Eric Gordon, o Ryan Anderson ficou chutando bola de 3 que nem um doido. Então, e 17-18 ganhou o Dwayne Casey, que foi a melhor campanha do leste pelo Raptors. Só essa correção. Aliás, você falou em Dwight Howard, e de novo, a maneira como o Frank Vogel tem usado o Dwight Howard também é mais um atestado do bom trabalho dele nessa temporada. Mais uma observação que eu ia fazer. Quando tu falou que um candidato teu era um técnico com campanha negativa, eu sabia que o Doc Rivers tinha ganhado esse prêmio com 41-41. Aí eu fui aqui atrás para ver quando foi em 99 e 2000, que ele era técnico do Orlando Magic e ele ganhou Coach of the Year com 41-41, 50%. Aí eu voltei na lista inteira para ver se tinha alguém ganhado com recorde negativo, e na temporada 66-67, o técnico do Chicago Bulls, que era o Johnny Kerr, ganhou com recorde negativo e era a primeira temporada da franquia. Acho que ele ganhou o prêmio porque pegou uma franquia em expansão e conseguiu 33 vitórias e 48 derrotas. Pois é. Talvez por causa disso, por ser uma franquia em expansão, que realmente para uma franquia que está entrando no NBA, 33-48 é um recorde muito bom. Vamos lá. Defensive Player of the Year, Vava. Eu vou começar, porque você começou os outros três, então... eu acho que Defensive Player of the Year é um prêmio que esse ano, para mim, pelo menos, está um pouco mais clara a corrida, né? Eu acho que, de novo, a gente vai ter que falar do Rudy Gobert, porque ele tem números defensivos muito bons e a presença dele e os números comprovam que a presença dele em quadra para o Utah Jazz torna o time extremamente competente defensivamente. O Giannis, a gente tem que falar, porque ele é um jogador que joga muito bem dos dois lados da quadra, mas eu acho que... E aí é uma pura questão de narrativa. A presença do Anthony Davis na quadra pro Lakers realmente aumenta muito o potencial defensivo desse time. Isso é absolutamente indiscutível. Ele merece estar na discussão de prêmio de Defensive Player of the Year. Dito isso, tem uma questão de narrativa. Ele já falou no começo da temporada que queria ser... Que o foco dele essa temporada, além do título, claro, é ser eleito o melhor jogador de defesa da liga. O LeBron já tá nessa campanha. O Rudy Gobert ganhou 2 vezes seguidas, então ele não é um nome... um superstar com nome tanto assim, então acho que a imprensa já falou, beleza, ele já ganhou 2 vezes, ainda que o Rudy Gobert estivesse sendo absolutamente, indubitavelmente melhor do que o Anthony Davis na defesa, acho que seria difícil votarem o prêmio para o Rudy Gobert uma terceira vez, então eu acredito que o Anthony Davis vai ser o eleito pelo que aconteceu até agora na temporada. E você, Vavon? Então, eu marquei aqui o Anthony Davis, o Rudy Gobert e o Giannis, e eu botei um asterisco para falar sobre isso, porque eu falei isso e outras pessoas falaram que no início da temporada estavam falando do Joel Embiid, eu falei, não, talvez com a chegada do Al Horford e acabe a defesa
o título de melhor defensor do time acaba sendo distribuindo os votos entre o Embiid e o Al Horford. Então acho que vale citar o Ben Simmons, que talvez tenha se tornado o melhor jogador defensivo do... Eu acho que ele não entra na briga para ganhar o prêmio, eu nem coloquei aqui entre os 3 candidatos, mas eu acho que vale citar ele. Ele vem no eye test, né? Tá vendo, a gente consegue ver que ele está se tornando um jogador defensivo cada vez melhor. Ele é o líder embora roubos de bola não representem exatamente o melhor jogador defensivo, ele está sendo o líder em roubos de bola nessa temporada. Achei que valia a pena citar, porque estamos vendo que Ben Simmons está se tornando um excelente defensor que talvez venha disputar aí nos próximos anos. É uma belíssima lembrança, Diga. você tem razão. Voltando aos meus 3 candidatos, Anthony Davis, Gobert e Giannis. Eu escolhi o Giannis. Mais uma vez, o Anthony Davis, tudo isso que o Gui falou é verdade. A narrativa é muito importante no prêmio defensivo, que é muito difícil medir por números, embora o MVP a gente acaba vendo pontos, rebotes, assistências, aproveitamento, enfim. Tem alguns highlights de defesa que eu acho que isso que acabam mudando a opinião das pessoas. Teve um jogo do Lakers que mostra o Anthony Davis, ele faz um screen e aí o cara que ele tinha que marcar consegue abrir espaço dele e aí ele cobre uma distância monstruosa e dá o toco antes do cara arremessar. Esse tipo de lance, embora ele tenha falhado defensivamente na hora de marcar e deixou o cara abrir espaço, o que fica marcado na cabeça das pessoas é a corrida, sabe? Tipo, e o toco, entendeu? Então, eu acho que tem isso. E aí, nesse caso, por isso que pivôs costumam levar uma vantagem para esse prêmio, porque você tem muito toco, você tem muito highlight de toco, dessas coisas, entendeu? Sim. O único armador point guard que ganhou o jogador defensivo até hoje foi o Gary Payton, né? É o único. The Glove. Que é um apelido, inclusive, por conta da defesa dele, né? Porque falava que a marcação dele era justa como uma luva, né? Inclusive, o filho dele está tendo uma temporada boa. Depois de muito tempo na D-League e alternando times, ele está num papel razoável nos Wizards, que não quer dizer muita coisa. Ele era da D-League do Lakers, até agora. Ele foi assinado pelo Wizards quando ele estava na D-League no time do Lakers. Então, e no ano passado, ele era do Vipers, que é o Rockets, e ele quase conseguiu um quádruplo-duplo na semifinal, acho. Uau. Faltou uns 2 ou 3 rebotes, porque ele conseguiu os 10 roubos de bola. Faltou alguns rebotes, mas enfim. E eu escolhi o Giannis porque eu acabo... A gente tem o teste do olho, mas como a gente não acompanha todos os jogos de todos os times, eu sempre acabo vendo estatísticas avançadas de defesa, e o Giannis é líder em praticamente todas elas. O defensive rating acaba sendo meio distorcido porque depende um pouco do time. Então, por exemplo, o Giannis é o líder, mas o segundo colocado é o Brook Lopez, o terceiro é o Donte DiVincenzo, ou seja, o time acaba influenciando. Mas nos win shares defensivos ele é o líder com uma boa folga. No box plus minus de defesa ele está em terceiro, o primeiro é o Jonathan Isaac, que também acho que não para jogador defensivo do ano, mas vale citar ele, possivelmente ele vai estar num dos times de defesa. Enfim, o Giannis eu escolhi pelo olho e por essa análise numérica também. Não. Aliás, só uma observação, se o Giannis vier a ganhar, por exemplo, jogador MVP e jogador defensivo na mesma temporada, ele se junta a um seleto grupo que só tem Michael Jordan e Hakeem Olajuwon. Ele seria o terceiro nesse grupo. Aliás, Hakeem Olajuwon que está de aniversário hoje. Hakeem the Dream. Dia da gravação. Aniversário de Hakeem the Dream. Não, é uma excelente escolha. Eu acho que o Giannis é sim um dos candidatos e se ele ganhar, o prêmio está bem entregue. Movendo nossa pauta aqui, Vavo, vamos lá, Executive of the Year. Eu acho que esse é um prêmio que está um pouco mais nublada a votação, a corrida. Como é que você enxerga essa corrida? Eu vou dizer quem eu escolhi direto, depois eu faço outras observações. Eu escolhi o Sam Presti, porque ele vem de um período onde ele teve muitas críticas, ele desmontou o time inteiro, ele trocou suas 2 principais estrelas, todo mundo achou que o OKC ia afundar, ficar lá embaixo, que nem eu falei, a aposta inicial era 13º lugar no Oeste para o OKC. Resumindo, na troca com o Rockets ele se deu bem, porque ele pegou um Chris Paul que está tendo um desempenho melhor do que o Russell Westbrook. O Westbrook está deixando de ser um All-Star e o Chris Paul está voltando a ser um All-Star, jogando por OKC, a grosso modo. Resumindo, James Harden anula o All-Star Games dos seus companheiros. Além do Chris Paul, ele pegou as 2 picks, eu até esqueci quantas picks eram, 2 do Rockets e 2 do West. Ele tem tipo umas 8 escolhas nos próximos 5 anos, além das do OKC.
É muitas. Então, aí eu ia falar, aí tem a troca com o Clippers, que também não sabiam o que ia acontecer. Putz, trocaram pro George, que tinha sido o melhor jogador do time na temporada passada. Veio o Shai Gilgeous-Alexander, liderando o time, Gallinari, que sempre foi um cara bom, tá tendo talvez a melhor temporada dele, mas todas as picks que ele conseguiu pegar. Talvez a única coisa que ele talvez não precisasse ter feito era a troca com o Denver, que ele pegou mais uma pick pelo Jeremy Grant. O time já tá com 37 picks, precisava pegar mais uma pick do Denver, que nem vai ser tão boa. Talvez o Jeremy Grant fosse mais útil no time. Mas por todas as movimentações desacreditadas das pessoas, inclusive até o Nerlens Noel, que ele assinou de novo, parecia que era uma assinatura, parecia que era ruim, mas tá sendo bom, tá jogando aqui, 8 pontos e 5 rebotes em 18 minutos apenas, o melhor desde a época de Filadélfia. Enfim, eu acho que por tudo isso, eu andei dando uma olhada, que nem tu falou, tá meio nublado, não tem um candidato disparado, que nem em outros anos a gente já teve, tá, é óbvio que esse cara vai ganhar, sabe? Então, eu acho que, pelo que eu tava olhando aqui, talvez seja o meu melhor candidato até esse momento. Ele é um dos meus 3. Eu só não votei no Prest, e aí depois eu vou abrir os outros 2 e vou falar quem eu votei. Eu só não votei no Sam Prest porque eu acho que ele foi muito bem nas trocas do Paul George, na troca do Westbrook. Eu acho que ele posicionou o Oklahoma para o futuro de uma maneira absolutamente brilhante, até porque tem uma outra questão aí, né? Esse contrato do Chris Paul, que todo mundo fala que é absolutamente monstruoso e tal, ele alinha exatamente com a extensão do Shai Gilgeous-Alexander. Ou seja, se o Thunder quiser manter o Chris Paul, o Chris Paul tem esse ano de contrato e mais 2 temporadas. O Gilgeous-Alexander tá no contrato de rookie dele por essa e por mais 2 temporadas. Ou seja, se ele quiser construir um time ao redor dos dois, ele pode. E ele tem cap para fazer isso. Porque ele só tem uma estrela, quer dizer, tem o salário do Steven Adams, mas que eu acho que ele até o Steven Adams, apesar de ter caído bastante o nível do jogo dele, ele é um cara que tem 26 anos só, então eu acho que eventualmente ele consegue trocar o Steven Adams. Então, e aí ele tem todas essas escolhas de draft que permitem que ele, se o pessoal não quiser pegar o salário do Steven Adams, ele pode botar uma dessas escolhas, 2 dessas escolhas, e aí abrir espaço no cap para assinar com mais um free agent. Enfim, o ponto é, o Thunder tem muitas opções. Eu só não vou votar nele porque eu acho que ele deu uma sortezinha, que ele tentou trocar o Chris Paul na off-season e simplesmente não conseguiu por conta desse contrato, né? Então eu acho que o Sam Prest pode não ganhar o prêmio esse ano, mas eu acho que ele vai ser candidatíssimo a ganhar no futuro, nos próximos anos aí. Talvez até mais de uma vez. Os outros 2 candidatos que eu colocaria aí para esse prêmio, na verdade seriam 3, né? Um dos meus candidatos seria o Lawrence Frank, do Clippers, porque, enfim, o cara conseguiu o Paul George e Kawhi Leonard. Tudo bem, não foi ele, teve o Jerry West, teve o dono do Clippers, teve o Doc Rivers e tal, talvez tenha sido mais o resto do que o cara, mas ele que é o executivo, então o prêmio seria para ele. Mas o Clippers tá tendo alguns problemas aí, né? O Montrezl Harrell já deu algumas declarações meio estranhas, disse que ele está sendo até discutido a possibilidade de troca, então, enfim, eu acho que o Clippers, até querendo ou não, o Clippers está bem, todo mundo sabe que o Clippers vai poupar jogador, mas eu acho que do que se esperava do Clippers do começo da temporada, rola um leve sentimento de decepção, mas todo mundo sabendo que o Clippers na off-season vai ser o time a ser muito possivelmente vai ser o time a ser batido no Oeste. Os outros 2 são o Rob Pelinka do Lakers, porque querendo ou não, depois de toda, e olha que vocês sabem que eu não gosto do Pelinka, que eu critiquei muito ele, etc e tal, mas querendo ou não, ele foi o cara que trouxe o Anthony Davis, que montou esse time, que mesmo esperando pelo Kawhi, já deixou um monte de gente na agulha, falando, se ele não assinar aqui, você vai vir. Então aí tem Danny Green, os que voltaram, o McGee, o Rondo, o KCP que tá tendo uma temporada muito boa, o McGee também, o Rondo teve lá seus momentos, embora eu não acho que ele deveria ser um jogador de rotação a essa altura do campeonato, tanto que a maior preocupação do Lakers para a trade deadline é conseguir um armador reserva, mais até do que conseguir o Iguodala, é trazer um armador reserva.
Inclusive saiu um boato essa semana de que o Lakers e o Sixers e mais alguns outros times estariam muito interessados no Derrick Rose. Enfim. E o meu terceiro candidato, quem é o meu voto, é o nosso glorioso Pat Riley. Porque eu acho que se você for olhar tudo que o Heat vem fazendo nas últimas temporadas, porque não é só essa temporada, o fato dele ter trazido Jimmy Butler e mandado Josh Richardson e tal, mas ele draftou o Bam Adebayo, ele draftou o Justice Winslow, ele draftou o Tyler Herro, ele achou o Kendrick Nunn, tudo bem que foi por uma troca que deu errado, mas acabou ficando com o Goran Dragic, que tá tendo uma temporada excelente. Então, assim, por conta de tudo isso, não é só pela temporada agora. Eu acho que o Pat Riley sempre foi um excelente executivo. Tá aí, ele tem, acho que como executivo... como executivo, ele tem os 2 títulos da época do LeBron, mas aí tem os títulos dele de técnico. Tem o outro título, do primeiro título do Heat, né? Com Dwayne Wade e Shaquille O'Neal. Ele tem os títulos de técnico do Lakers, enfim. Eu acho que por tudo isso, o Pat Riley merece esse reconhecimento. Ele que já deve ter passado dos 70 anos, mas que está há muitos anos na liga e sempre em altíssimo nível. Eu acho que esse é o meu voto para executivo do ano. Esse ano é o Pat Riley. 74 anos, acabei de ver aqui. Pois então, é difícil você ficar... Por mais que sejam cargos mentais e não físicos, técnicos e executivos, como um atleta, também tem seu auge e seu declínio. É muito difícil você ficar em altíssimo nível até 74, 75 anos de idade. E isso é mérito do Pat Riley, né? Só rapidamente os títulos do Pat Riley. Como jogador, 72 pelos Lakers, que ele era reserva daquele time do Jerry West, do Will Chamberlain. Como técnico, os últimos 4 do Showtime do Lakers, mais o de 2006 do Miami. Como executivo, esse do Miami. Na verdade, os 3 do Miami, né? Um que ele também era técnico e os outros... É verdade, ele assumiu o Miami, né? Foi durante a temporada, teve um negócio assim, né? Ele assume o Miami... 8 títulos. Mas em 2006 foi isso, né? Ele assume o Miami durante a temporada, não é isso? Ele era o executivo, demite o técnico. O executivo e técnico. Era isso mesmo, mas enfim. Então, assim, é só um atestado da competência dele, né? E aí, Vavo, eu deixei pro fim os prêmios que eu acho mais complicados de votar. Esse ano, especificamente, o prêmio de Most Improved Player tá foda. Tipo, tá bem complicado. Qual que você prefere começar? Sexto homem ou Most Improved Player? Pode ser Most Improved Player. Então vamos lá, manda lá. Então eu vou dar as minhas regras, que eu já citei mais de uma vez aqui no podcast. Eu não vou colocar nenhum jogador de segundo ano, porque não é o perfil de jogador que ganha esse prêmio. Então eu já estou descartando Luka Doncic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander, Devontae Graham, enfim, esses caras que estão no segundo ano eu estou descartando. Eu não vou colocar na jogada também o Pascal Siakam, embora ele tenha evoluído bastante, ele já ganhou esse prêmio no ano passado. Pouquíssimo provável que alguém ganhe esse prêmio 2 vezes seguida. Eliminando todos esses que eu falei, sobraram 3 na minha lista. Brandon Ingram, Bam Adebayo e Domantas Sabonis. Justo. Meu escolhido, Bam Adebayo. Que nem eu falei, ele dividia essa função com o Hassan Whiteside no ano passado. A gente não sabia até onde... Ele já estava jogando bem nesse papel reduzido, a gente não sabia até onde ele poderia chegar. Ele deu um passo gigantesco nessa temporada. Não só tipo, estatisticamente, 9 para 16 pontos, 7 para 10,5 rebotes, 2 para quase 5 assistências por jogo. Acho que essa talvez seja a principal parte, que é esse jogo que a gente desconhecia dele, que era o passe dele. Ele está sendo um excelente pivô passador, um dos melhores da NBA atual. E ele chegou a esse ponto onde ele é praticamente uma escolha certa para o All-Star Game, ou pelo menos tu escolheu ele na semana passada, eu escolhi, pelo que eu pesquisei na internet, meio que todo mundo está escolhendo ele. Praticamente um jogador certo no All-Star Game. Brandon Ingram evoluiu, mas talvez pelas circunstâncias. Ele trocou de time, ele tinha um papel reduzido, agora ele tem um papel maior. É um time com uma campanha ruim, ele está pontuando mais do que ele pontuaria se tivesse um Zion, por exemplo, desde o início da temporada. E o Sabonis eu coloquei porque também pelo eye test, vendo ele jogar, ele tá assumindo esse protagonismo na lesão do Oladipo. Numericamente ele nem aumentou tanto. Eu até tô vendo aqui, ó. Ele, temporada passada, 14 pontos em 25 minutos. Nessa, 18 pontos em 34. Se fizer por 36 minutos, acho que vai ter até diminuído aqui. Tô vendo a regra de 3. Mas acho que
Ele é um cara que assumiu o protagonismo, ele acabou de fazer um triple-double aí anteontem. É um cara que tá passando bem também, a ponto de conseguir 10 assistências numa partida. Eu fiquei na dúvida entre esses três, acabei escolhendo o Bam Adebayo. Eu vou ser bem sincero, primeiro eu vou falar que eu acho que vai ganhar, tá? Eu concordo com o critério do Vavo de que o jogador de segundo ano não deve... Geralmente não é votado nesse tipo de prêmio, mas eu acho que esse ano o Luka Doncic vai ganhar. Eu acho que... Até porque ele participou em algum momento, até de forma bastante intensa, das discussões de MVP, como forma de premiar por ele não ganhar o MVP, que eu acho que ele não vai ganhar, como a gente já falou. Eu acho que o Luka Doncic vai acabar ganhando esse prêmio. Dito isso, eu acho que tem alguns jogadores de segundo ano aqui que são casos diferentes do jogador, do clássico jogador de loteria que dá um salto no segundo ano. Por exemplo, o Devonte Graham. O Devonte Graham era um jogador que pouco se esperava dele, que quando ele começou a fazer pontos nessa temporada, a gente nem sabia quem ele era, a gente nem lembrava, não é que a gente não lembrava, a gente nem sabia do nome dele. Quem é esse cara, de onde veio esse cara que o Charlotte Hornets achou, né? Então eu acho que ele, inclusive nas casas de apostas, depois do Doncic, ele é o favorito. Então eu acho que ele tem que ser considerado, sim. O Shai Gilgeous-Alexander eu também consideraria para esse prêmio, porque ele entrou na loteria do draft, mas eu acho que ele teve uma atuação boa para novato, mas ele deu um salto que não se esperava ser tão rápido e tão alto nessa temporada. E sob esse ponto de vista, eu acho que inclusive tá jogando com o Chris Paul é bastante positivo para ele. Dito isso, os meus candidatos são, além do Devonte Graham, que eu acho que tem que estar nessa discussão, e o Alexander, como eu acabei de falar, os outros três candidatos são exatamente iguais aos teus, tá? Eu acho que todos esses jogadores, o Graham e o Gilgeous-Alexander, esses dois jogadores de segundo ano, eles vão acabar sendo desconsiderados porque eu acho que eles ainda vão ter uma uma segunda chance, né? Porque esse é o segundo ano deles na liga, de ganhar esse prêmio. Por questão de preferência, e concordo com o teu voto. Eu concordo com o teu voto, não. Eu absolutamente acho que está bem votado, mas por uma questão de preferência, eu ficaria com o Brandon Ingram, porque eu acho que se discutiu muito, inclusive, o teto dele nessas 3 primeiras temporadas dele no Lakers, né? E eu acho que ele tá com melhores marcas da carreira em pontos, tocos, roubos de bola, assistências e rebotes. Ele aumentou 20 pontos percentuais o aproveitamento de lance livre dele. Ele tá chutando 40% de 3 pontos. Ele tem sido absolutamente uma força no time do Pelicans. Ele aumentou de 1.8 arremessos de 3 por jogo, e essa era uma das críticas que eu tinha a ele, que ele arremessava muito mid-range e não arremessava de 3. Ele saiu de 1.8 arremessos de 3 por jogo para 6.2, ou seja, ele tem 40% com volume, né? Eu particularmente hoje, inclusive isso é uma coisa que o Kevin O'Connor do The Ringer vem batendo na tecla desde o começo da temporada, que se ele pudesse escolher refazer o draft de 4 anos atrás, ele escolheria o Brandon Ingram à frente do Ben Simmons, porque ele acha que num jogo de playoff, no crunch time, você sabe como parar o Ben Simmons, e o Ingram ele tem um jogo mais completo. Ele acha que defensivamente ele ainda enxerga uma vantagem pro Ben Simmons, mas ele escolheria o Ingram. Hoje, o ano passado, falar isso há um ano atrás seria loucura. Hoje você pode entender que o Ben Simmons é mais jogador, mas não é uma loucura falar que o Brandon Ingram é melhor do que o Ben Simmons, e também, ainda que for, não é uma distância grande, né? Enfim, eu fico com o Brandon Ingram, mas eu acho que esse é o prêmio mais difícil. Eu acho que o Sabonis pode ganhar, o Adebayo pode ganhar, o Graham pode ganhar, e no final eu acho que quem vai ganhar é o Doncic, pra ser bem honesto, né? Eu tava voltando aqui na lista dos vencedores para ver quando foi a última vez que um jogador de segundo ano ganhou o prêmio. Uhum. E aí foi em 2006, 2007, o Monte Ellis, que na época era dos Warriors, ele era segundo anista e ganhou. Então nos últimos 12 prêmios, nos últimos 12 prêmios, nenhum jogador de segundo ano ganhou. Então acho que meio que dá um perfil da votação mais recente para esse prêmio, né? Mas enfim, pode mudar.
também acredito que o Doncic vai ter vários votos e o hype dele é tão grande que se ele não ganhar MVP, ele pode acabar ganhando esse prêmio de consolo, entre aspas, que é o Most Improved Player. Vamos lá. E aí, sexto homem, Vavo, o último prêmio dos principais prêmios individuais da Liga. Como é que tá a tua lista aí? Ó, eu selecionei... Eu acho que tem muitos candidatos. De uns tempos pra cá, todos os anos tem tido muitos candidatos. Antigamente nem era tão assim. Já teve jogador de sexto homem que ganhou o prêmio com 10, 12 pontos por jogo. Mas de uns tempos pra cá, tem muitos candidatos. Eu marquei 5 aqui. Eu fiz isso aqui de cabeça. Talvez eu tenha esquecido alguém. Eu marquei o Lou Williams, Montrezl Harrell, né, os dois do Clippers, Derrick Rose, Dennis Schroeder e o Goran Dragic, que tu acabou de falar. Todos eles aqui, o Lou Williams com 20 pontos, o Derrick Rose 18, o Harrell 19, o Schroeder 18, o Dragic 16. Todos jogando mais ou menos uma minutagem parecida. Eu tava olhando aqui, cara, analisando. Eu vou ficar de Lou Williams de novo, porque a gente acaba meio que esquecendo. Como ele já ganhou 3 vezes, e como ele já meio que se consolidou como o melhor sexto homem da NBA, ele já assumiu a liderança de todos os tempos de pontos dentre os sextos homens, a gente acaba meio que se esquecendo, acaba virando meio padrão. Mas ele continua sendo um jogador absurdo vindo do banco. Nessa temporada a gente achava que esse papel dele ia acabar sendo reduzido com a chegada do Paul George e do Kawhi Leonard, porque ele era o cara que botava a bola embaixo do braço no final dos jogos temporada passada, e aí nesse ano, agora o Lou Williams vai ser deixado de lado, vai ter Paul George, vai ter Kawhi. Ele continua fazendo exatamente a função da temporada passada, e olha que curioso que eu tava olhando os números dele aqui. Temporada passada, 20.0 pontos por jogo, essa temporada, 20.0 pontos por jogo. Temporada passada, arremessos acertados e tentados, 6.5 acertados, 15.2 tentados, e nessa temporada, acredite ou não, 6.5 e 15.2, exatamente os mesmos números, ou seja, ele é exatamente o mesmo jogador da temporada passada. 3 rebotes, ele tá jogando um pouco mais de minutos, tá chutando melhor de 3 pontos, quase 39% de 3 pontos num volume alto, melhorou nas assistências, mais de 6 assistências, enfim, como ele tá sendo um jogador até melhor que na temporada passada, como ele ganhou o prêmio, embora eu veja o Derrick Rose ganhando. Montrezl Harrell acho que não vai ganhar, mas é um cara que tá na briga. O Schroeder tá vindo muito bem. O melhor trio da NBA em quadra, jogando junto, é Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander e Dennis Schroeder no net rating, os 3 armadores ao mesmo tempo. Então isso mostra a força do Dennis Schroeder vindo do banco, e o Dragic também tá tendo uma temporada boa, mas enfim, dito tudo isso, eu ainda ficaria com o Lou Williams para o seu tetracampeonato de sexto homem. O Lou Williams é candidato, claro. Todos esses que você falou, de fato, são candidatos. Por uma questão de achar que, justamente voltando ao assunto narrativa, etc., eu acho que o Lou Williams não vai ganhar por isso, porque ele já ganhou 3 vezes. Eu acho que, de verdade, eu tenho achado que defensivamente o Lou Williams nunca foi um jogador conhecido pela defesa, mas essa temporada ele tá um pouquinho pior. Tu tá pegando leve com ele, né? Ele sempre foi um dos piores jogadores de defesa da NBA. Até por uma questão do tamanho e tal, e eu acho que num jogo decisivo de playoffs, eventualmente um time pode, não tô dizendo que vai sempre conseguir, mas pode explorar o Lou Williams se ele tiver em quadra, o que eu já acho mais difícil se for o Harrell. Dito isso, os meus favoritos pro prêmio de sexto homem são 2 que você falou, que é o Harrell e o Derrick Rose. Eu acho, assim, seria muito legal o Derrick Rose ganhar esse prêmio e tal, mas o meu voto é pro Harrell. Eu acho que ele tá com um PR maior do que o do Lou Williams. Eu acho que ele é um jogador mais efetivo em alguns momentos do jogo. É óbvio que o Lou Williams é excelente, porque quando você tá com o seu time, com a sua segunda unidade em quadra, você tem um cara que pode fazer 8 pontos seguidos no quarto, entendeu? E aí, quer dizer, você não deixa que a unidade reserva do outro time tenha uma corrida muito grande e faça uma sequência muito grande de pontos, porque você tem um cara que, e além de tudo, ele é ótimo para esfriar jogo, porque ele é um dos... Ele jogou no Lakers, cara, ele tem uma habilidade de conseguir faltas, eu vou falar pra você, ele é melhor que o Harden conseguir falta. E vou explicar, porque ele faz as coisas e
a torcida adversária nem percebe e não fica com raiva, sabe? Tipo, ele é discreto pra conseguir as faltas. Ele é, tipo, incrível em conseguir contato e falta em arremessos. Então, eu acho que o Lou Williams, ele vai sempre estar nessa discussão. Dito isso, o meu voto para acabar a discussão dos prêmios de hoje é para Montrezl Harrell. Podemos, inclusive, acordar o Marcel para ele chamar o nosso glorioso primeira fila, que temos 2 perguntas hoje. Acordar não, eu tô aqui destruindo no Candy Crush. Tá foda. Aqui, eu sou o MVP do Candy Crush. Ele fica alternando entre Stardew Valley e Candy Crush quando a gente verdade, tá falando. Porque aqui eu sou gamer sério. Eu sou gamer de verdade. Então aqui, ó, como o Gui já deu spoiler, vamos pro primeira fila. Então, pra quem não lembra, primeira fila são as perguntas dos nossos All-Stars, do nosso grupo ali do Instagram, pra gente fazer ao vivo aqui pra todo mundo. Então, a primeira pergunta do Alberto Moura. Meninos, compradores e vendedores na trade deadline. Quem vocês acham que serão esses carinhas? Vamos lá, eu vou passar rapidamente aqui pelo que o Alberto me mandou. Ele quer saber que times que a gente enxerga como compradores e vendedores dessa deadline que se aproxima rapidamente, né? E aí, quais os jogadores que a gente acha que tem mais potencial em troca? Cara, eu acho que, assim, os compradores, todo mundo sabe quem são, né? Eu acho que os compradores, eu vou começar aqui, depois eu passo a palavra pro Vavo, mas os compradores são os times que se enxergam prontos para disputar o título, que enxergam algum eventual buraco. A gente sabe o que o Lakers está procurando, a gente sabe o que o Rockets está procurando, a gente sabe o que o Clippers está procurando. Eu não vejo, por exemplo, o Bucks. Eu já acho que é um time que muito seguro de si, que eles só vão adicionar alguma peça caso pinte um negócio muito, muito impossível de deixar passar. O Sixers está procurando, enfim, os compradores são os times que estão lá em cima, né? Acho difícil que um time, por exemplo, como o Portland, faça alguma loucura para acabar entrando em sexto, sétimo nos playoffs e acabar, sabe, você acaba rifando o seu futuro para ter uma eliminação rápida nos playoffs. Acredito, né? Acho que o Portland desse ano é mais fraco do que o time do ano passado, principalmente se a gente não sabe se o Nurkic vai voltar. Sobre vendedores, eu acho que existem times que ainda estão esperando para ver, né, o que vai acontecer, como por exemplo o próprio Portland. O Minnesota ainda tá esperando. Acho que um vendedor que já está claro para todo mundo é o Detroit Pistons, né? Ele já está tendo conversas a respeito do Andre Drummond. O Blake Griffin teve uma cirurgia, a gente não sabe quando ele volta. Muitos times, como eu já disse, têm interesse no Derrick Rose, então acredito que o Detroit seja, acho, o vendedor mais claro dessa temporada até agora. Aí você tem times como o Sacramento Kings, que pode, de repente, né, já teve tem alguma coisa errada ali no vestiário. Enfim, acho que ainda o próprio San Antonio pode desistir da temporada e acabar se desfazendo, sei lá, de um DeMar DeRozan, sabe? Tudo bem que tá em oitava, mas qual que é a possibilidade real do San Antonio entrar em oitava e bater o primeiro colocado? Então, acho que eu enxergo assim. O que você acha, Vavo? Como vendedor, eu tinha marcado aqui San Antonio, que a gente falou, e muitos boatos de possíveis trocas do DeMar DeRozan e do LaMarcus Aldridge, o que indicaria uma total reformulação da franquia. Eu marquei Detroit também por causa do Andre Drummond, que está sendo muito falado, e tu não citou, eu marquei aqui o Cleveland, porque falaram muito do Kevin Love. Aliás, já venderam o Clarkson, que tá indo bem no Utah, né? Tá vindo do banco muito bem no Utah. Então, aí na hora dos compradores, eu ia citar isso. Do leste, eu marquei o Miami, que é um time que agora viu uma possibilidade de, vamos dizer, chegar às finais da NBA, coisa que talvez não tivesse no início da temporada. Então já estão tendo muitos boatos que eles estão querendo um armador, algum outro reforçar o elenco. Eu marquei o Philadelphia, que talvez é um time que sonhava ali, está disputando o primeiro lugar com o Milwaukee, nesse momento está em quinto aqui, e talvez ele esteja almejando algo maior. E eu marquei os dois de Los Angeles mais por essa questão do Iguodala e do Lakers querer um armador
para ser esse cara vindo do banco para entrar no lugar do LeBron, que não seja o Rajon Rondo, e marquei o Rockets, porque é um time que tá no momento, precisamos vencer agora, e o time não tá respondendo, tá vindo de 4 derrotas seguidas agora, embora o Rockets não tenha muita flexibilidade, não tem muito o que fazer, ele tá meio que preso nesses jogadores, a mudança que possa vir a ter vai ser uma coisa sem muito impacto. E aí eu ia citar que o Utah Jazz, que não tava como comprador, acabou pegando o Jordan Clarkson, do nada, desde que ele chegou, o Utah Jazz não perdeu nenhuma partida, tá com 10 vitórias em 10 jogos desde a chegada do Jordan Clarkson. Enfim, eu acho que se acontecer alguma coisa vai ser entre esses 7, 8 times que eu falei aqui. Nem cheguei a pensar em Minnesota, Sacramento, não sei se esse é não sei se eles vão mexer muito no time, embora Sacramento e Portland tenham feito uma troca agora, né? A gente nem citou. E o Minnesota também fez com o Atlanta, né? Mandou o Jeff Teague. E esses 2 times fizeram trocas recentes, né? Qual foi a troca no Minnesota? Foi Desculpa. o Jeff Teague pro Atlanta, pelo Alan Crabb e mais algumas outras coisas ali. Sim, exatamente, tinha esquecido. E a do Minnesota a do Sacramento com o Portland foi o Ariza foi pro Portland, e quem foi do Portland pro o Caleb Swanigan voltou. O Kent Bazemore. E o Swanigan voltou pro Blazers, porque eles tinham feito uma troca do Swanigan pelo Labissière, lembra? Antes de começar a temporada. E o Anthony Tolliver. E o Sacramento, o Dwayne Dedmon já pediu para ser trocado, e o Sacramento falou que vai tentar achar algum time para trocar o Dedmon. Enfim, tá entre esses times aí. Milwaukee, que nem falou, eu acho que não vai mexer no time. Eu vou ter um momento de autoconfete aqui, mas eu cheguei a falar, eu acho... Se eu não falei no podcast, porque foi antes do Clarkson sair do Lakers, eu sempre falei que o Clarkson, o lugar dele na NBA é esse cara que vem do banco com uma única obrigação, que é fazer pontos. Você vai ter jogar períodos de 4, 5 minutos e você só tem que finalizar a jogada. Você não tem que carregar a bola, você não tem que, sabe, você não é armador número 1 para ficar tentando armar o time. A tua obrigação é finalizar, porque ele é bom disso, né? E agora o Jazz colocou ele nesse lugar e assim, guardadas as devidas proporções, eu não estou comparando, até porque eu acho esse jogador que eu vou comparar o Clarkson melhor, mas é mais ou menos um Lou Williams light, entendeu? Um pouco mais... Está comparando sim. Um pouco mais atlético, claro, porque ele é maior, mas assim, cuja obrigação, cara, o seu negócio é ir lá pontuar, sacou? Tipo, a gente sabe que vai ser um problema na defesa, mas a gente se vira com isso. Então eu acho que o Clarkson tá no lugar certo. Mas eu acho que o cenário é esse. Daqui até a trade deadline a gente vai ter... vai começar a ouvir cada vez mais rumores. Não acho que vamos ter uma grande troca... Até o dia 6 de fevereiro, que é quando é o deadline, né? Mas podemos ter várias dessas trocas menores, como a gente já teve até agora. E aí, eu vou chamar aqui a última pergunta do Primeira Fila. Nosso glorioso Iago Coelho, que também já é quase sócio aqui do quadro, ele perguntou pra gente, a gente já falou disso um pouco, até onde o Grizzlies pode ir, e se o rápido desenvolvimento do Ja Morant pode prejudicar o rebuild do Memphis. Eu, como atual time que eu mais gosto de ver... Franchise, torcedor? Atual torcedor do... Na verdade, é um dos times que eu mais gosto de ver atualmente. Então, o que eu vou falar é o seguinte. Eu vi um comentário em algum podcast, ou eu li em alguma coluna, que um dos melhores momentos de um time... E de uma torcida na NBA é um pouco antes do seu time ficar muito bom, mas que você sabe que isso vai acontecer, né? Que é aquele assim, temos um núcleo, esse núcleo vai ser muito bom durante muito tempo, mas por enquanto não temos a pressão nem a obrigação de ganhar, né? E eu acho que o Memphis está nesse momento. Eu acho que o Memphis, o núcleo que o Memphis tem de jogadores jovens já é o suficiente para você falar que você não precisa mais estar em rebuild, entendeu? Agora, eu acho que o momento do Memphis é de agregar peças ao redor, principalmente do Ja Morant, do Jaren Jackson e do Brandon Clark, agregar peças veteranos, como, por exemplo, o caso do Jay Crowder, do Valanciunas, entendeu? Para que eles tenham bons exemplos de veteranos no vestiário e para que esses jogadores possam atingir o potencial. Então... ainda que digamos que o período de rebuild do Memphis tenha acabado, eu acho que esse trio vai
vai ser muito bom durante muito tempo e que eu, por exemplo, se fosse técnico do Memphis, se fosse manager do Memphis, eu adoraria entrar nos playoffs esse ano, ainda que seja para ser varrido no primeiro round, se for o caso, mas para já dar esse tipo de experiência competitiva para esses jogadores, entendeu? Então, é um time que eu vejo com muito, muito bons olhos para o futuro e que eu estaria no momento agora, a partir dessa temporada, de agregar bons veteranos a esse elenco para que esses jogadores possam atingir o potencial. E não apressar as coisas, como, por exemplo, o Trae Young tá querendo que o Hawks faça, entendeu? Porque é nesse tipo de coisa que você pode fazer mexidas erradas. O que você acha, Vavo? Então, depois da declaração do embaixador do Memphis Grizzlies no Brasil, Guilherme Pinheiro, dividindo a pergunta do Iago em duas. Até onde o Grizzlies pode ir? Eu acho que é o time que pode beliscar ali o 8º, de repente até 7º lugar dos playoffs, e seria muito bom para eles, que nem o Gui falou, para a construção desses jogadores jovens. E se o desenvolvimento do Ja Morant pode prejudicar o rebuild, eu acho que não. Eu acho que ele estaria falando isso no caso do time deixar de ter boas escolhas mas no draft. Mas, enfim, the process, ele tem um limite. Tem uma hora que tu constrói a tua base e tem que começar a ganhar em algum momento. E eu acho que esse é o momento dos Grizzlies. Então, prejudicar o rebuild, não. Até porque eles têm peças jovens boas, além dele, o Jaren Jackson e o Brandon Clark. Que nem a gente falou na semana passada das idades de todos os jogadores do Grizzlies, não tem nenhum que tem mais de 30 anos, o mais velho era o Jay Crowder com 29, se não me engano. Então eu acho que esse é o momento do time começar a ganhar. Então é isso, acabou o processo e bora vitórias. E aí lutar para playoffs para tentar ganhar essa experiência. Inclusive temos torcedor do Memphis no grupo, né? O Espanhol, né? Ele é... Exatamente. Você falou que eu era embaixador do Memphis, mas na verdade temos um no grupo, o Espanhol. O Bretas, que a gente falou lá no começo do programa, que ele perguntou sobre o Garland, é torcedor do Cavs. Do Cavs. O Iago, que fez a pergunta do Memphis, é torcedor do Celtics. E o Alberto... De quem que o Alberto é torcedor? Que fez a pergunta do vendedores e compradores. Não é do Dallas, porque é o Ridiculous. Exato, do Dallas, exatamente. Temos torcedores de vários times lá. Mais uma observação. Eu fiz um vídeo no Boom Shakalaka que era um quiz sobre tinha 30 quizzes, um de cada time da NBA. Aí eu tava gravando e eu sorteei um time aleatório pra fazer o quiz. E aí deu o Grizzlies. Aí eu fiz o quiz inteiro dos Grizzlies, tinha que associar o nome e sobrenome de todos os jogadores dos últimos 20 anos, enfim. E aí teve um comentário que era assim: dei dislike só porque o Grizzlies é uma franquia insignificante. Eu falei, pô, coitado do meu vídeo, só porque foi aleatório. Enfim, é uma observação. Eu adoro. Isso não vale só pra NBA, aliás, vale muito... Aí eu respondi pra ele, acho que você não entende o princípio do like e dislike. Não, mas vale muito mais pro futebol. O torcedor brasileiro, ele tem essa sanha de comparar qual time é maior. Parece comparação de tamanho de pinto, mas assim, eu torço pro time A, você torce pro time B, como é que a gente vai ter essa discussão? Se eu acho que que o meu time é maior que o seu? Não dá, porque a gente não tem uma base de... a gente não sai do mesmo lugar na discussão, né? Eu sempre... Você vê, sei lá, nos Estados Unidos, não fica os times falando que time que é maior e tal, não sei o quê. Você tem discussão, por exemplo, do torcedor do Lakers, fala do número de títulos, o Celtics vai lá e fala que faz mais, mas é número de títulos, é algo concreto, né? Falar em qual é maior é tipo... é uma discussão irrelevante. Enfim, fica aí o desabafo. É isso, Marcel. Podemos ir para os jogos da semana, ou você quer falar do Big Shot Pod All Stars antes? Não, vai lá. Você que apresenta isso aí. Semana. Manda bala. Desta vez eu separei um jogo da semana. Então manda lá, mostra... E é por um... Mostra o serviço, manda bala. E é por um motivo diferente. Eu escolho, na sexta-feira, dia 24, nós teremos Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets em Paris, na França. Por ser um jogo internacional, NBA Global Games... O jogo começará às 5 da tarde, do nosso horário de Brasília. Então, minha dica é um bom jogo também, porque é o Milwaukee Bucks, que é o melhor time da NBA, e o Charlotte Hornets, que é um núcleo jovem muito bom, que está passando por uma reformulação. Descartou os Nicolas Batum, Kid Gilchrist, Marvin Williams e etc. Deixou esses caras de lado, está fazendo uma reformulação legal. Então, acho que vale a pena. É um bom jogo. Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets, direto de Paris. Eu tenho um outro... O meu jogo não é um jogo considerado dos melhores, mas ele é um jogo que tem um
uma narrativa que é domingo, dia 26, teremos um Brooklyn e New York Knicks no Madison Square Garden, e aí temos toda aquela questão, né, que Kyrie e Kevin Durant iriam para o Knicks, acabaram não indo, acabaram assinando com o Brooklyn, e aí, só para fazer um destaque final, Kyrie Irving já tá falando besteira no Nets também, né? Semana passada ele já meteu alguns jogadores na fogueira, falou que o time vai ter que mexer algumas peças para complementar o núcleo, deixou o Jarrett Allen de fora do que ele chamou de núcleo, deixou o Joe Harris de fora, enfim. O Kyrie parece que ele não se aguenta, né? Ele não se aguenta, ele tem que falar besteira por onde ele passa, né? E ele que voltou a jogar, né? Quer dizer, ele não jogou o jogo de ontem, mas ele tinha jogado os 4 anteriores. Nets que vem numa sequência de 4 derrotas. Na verdade, se voltar desde ali de dezembro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele perdeu 11 dos últimos 13. 2 vitórias nos últimos 13 jogos. Pois então. Enfim, só fica esse destaque final aí, Kyrie falando besteira novamente. Acho que acabou. Acabou? É tetra? É tetra. É isso aí. Então, ó, se você quer que o Gui Pinheiro fale, lembre do seu time que você torce aqui nesse querido programa, só assinar o Big Shot Pod All Stars, picpay.me/BigShotPod, picpay.me/BigShotPod, vai estar na descrição aqui, R$15, uma promoçãozinha do McDonald's, 2 Coca-Colas, manda lá, acho que dá o quê? Uma breja e meia no bar hoje em dia? Eu não bebo, então deve ser mais ou menos isso. Entra lá, vai ter esse grupo de Telegram, o Big Shot Drops que a gente já falou, live mensal que a gente tem que fazer de novo agora esse mês, e uma porrada de coisa. E logo mais, quando a gente tiver um número bonzão de assinante, a gente vai ter uma newsletter também. E o Primeira Fila que vocês já viram. Então, tá rolando, tá legal, gente já do mundo inteiro, gente do Japão, gente de Moçambique, o espanhol, que é meu Nêmesis, que não é da Espanha, mas é meu Nêmesis, então eu preciso falar aqui. E é isso aí. Então, assina lá. E se quiser mandar uma mensagem pra gente, uma pergunta, e você não é do All Stars, assina o All Stars que você vai ter prioridade. Se não, @BigShotPod, qualquer rede social. BigShotPod@ampere.audio, nosso e-mail, que faz sempre que eu não falo. E a gente eu sou @MM, as 2 letras Isidoro nas redes sociais. Guilherme. Gui_Pinheiro em qualquer rede. Gustavo. Vavo no Instagram e Vavo Fresno no Twitter. E é isso aí, a gente é da família Ampere de podcasts. Já tem uma porrada. Então, Boa Noite Internet, Zing, Família Feminista, os podcasts da HBO. Todo domingo ali vai ter Outsider, né? Chama a série nova? Outsider. Agora é Outsider, estamos no Outsider. Mas se você tá vendo Watchmen, tem Watchmen. Se você tá vendo agora, né? Atrasado. His Dark Materials. Mais alguns por vir aí. E a gente é produzido por Cris Dias, Alexandre Maron, Amora Z. Editado pelo Guido Dornelles. A gente é uma produção da Ampere, gravada nas nossas casas. Até o 57, amigos. Abraço. Até lá. Ampere.